Está entrando no ar, através do seu receptáculo, mais um episódio de Num Livro Qualquer. E esse episódio será Coringa, portanto estará também nos fragmentos, pois eu farei uma leitura fragmentada de alguns livros, portanto estará também no subproduto de filosofia, porém com a vinheta de Num Livro Qualquer. E aqui abaixo, como eu sempre digo nos meus vídeos, tem uma tuia de livro, uma tuia. E também os quais eu vou falar depois da vinheta. A cunha! E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e balance o badalo para receber novidade. Pois é, neste episódio eu vou dar algumas dicas de leitura. A primeira dica, de cara, eu coloco sempre nos links abaixo, mas eu não falei sobre ele ainda. E é um grande livro, apesar de ser bem pequeno. E tá meio caro, eu não achei barato não. Para um livro de 65 páginas, o preço atual, 22 e quebrado, não tá bom. Mas, enfim, você quando lê, você percebe que o livro é muito... Realmente são 7 breves lições de física de uma maneira muito objetiva, mas muito clara. Tão clara que chega a ser poético e filosófico também. Por quê? Por causa da questão do tempo e do espaço-tempo. Sempre ela, presente em toda a história da filosofia. E a filosofia sempre tratou dessa questão. Desde Kant, com sua separação entre fenômeno e númeno. Eu falei já sobre ele nesse vídeo aqui, mas eu vou explicar brevemente essa distinção. Fenômeno é o que não é númeno. Ou seja, não é surpresa, é a coisa que aparece. Portanto, o fenômeno é a aparência. E o númeno seria a essência. Ou seja, eu não vejo esse celular luminosamente. Eu vejo o fenômeno acontecendo diante dos meus olhos e os meus sentidos estão captando. A visão e o tato estão captando. Por isso que ele está aqui, eu posso pegá-lo fisicamente, sendo que ele sozinho, sem ser observado, ele é uma probabilidade para a física. E para Kant era um número, ele por si só, sem a observação. Até porque os nossos olhos, já se sabe na neurociência, nós só vemos 1 sobre 1 trilhão de avos de todo o espectro de luz visível, de todo o espectro de luz existente, assim, existente, se não for infinito, está na casa do trilhão. E o fato é que só vemos 1 sobre esse 1 trilhão, ou seja, quase nada. Com os olhos a gente não vê quase nada, mas vemos o suficiente para não esbarrarmos nas coisas assim, entendeu? Só isso. E os outros 2 livros que eu gostaria de mencionar aqui, de tratar, são Pós-escritos as migalhas filosóficas, de Søren Kierkegaard. E eu ia tratar de 10 lições sobre Hegel, mas 10 lições sobre Hegel, da coleção 10 lições, não tem mais sobre Hegel. Tem sobre Kant, tem sobre outros, mas não tem mais sobre Hegel. Aliás, tem, mas não tem na versão eletrônica, tem na versão de papel, por 64 e cacetada. E eu não dei na minha mãe para poder comprar um livro que é fino, que eu sei que é fino, por 64 e cacetada. Eu não tô doido, eu não dei na minha mãe. Então eu não vou falar sobre 10 lições sobre Hegel. E aí eu peguei outro livro de Hegel, que fala sobre a fenomenologia do espírito, que é um tema bastante interessante, o qual é criticado aqui duramente e desconstruído pela filosofia de Kierkegaard. Então, assim, é um pau entre livros que não está no luta livre entre livros, porque na verdade não é uma luta livre entre livros, é uma construção de um pensamento filosófico e uma desconstrução desse mesmo pensamento filosófico, para que se possa entrar no salto que Kierkegaard afirma como o único possível salto existencial,
que é um salto de fé. E o conceito de fé em Kierkegaard é muito diferente do conceito religioso que provém da filosofia idealista, racional de Kant primeiro, que foi construindo, tentando salvar a metafísica de alguma forma, e Hegel com a fenomenologia do espírito. Eu vou colocar aqui a leitura, o livro, e dizer qual é, porque eu estou aqui falando, mas não disse o nome do livro ainda. É um livro, deixa eu ver aqui, o autor é Ralph Ludwig, Fenomenologia do Espírito, uma chave de leitura. Então, no caso, é uma chave de leitura para a fenomenologia do espírito. E aí, eu fiz algumas citações. Por quê? Porque são questões. E essas questões foram colocadas aqui de uma maneira bem diferente do modo como eu coloquei. Mas eu gosto desse modo sistemático de Kierkegaard, tanto quanto eu gosto do modo, eu disse sistemático, se eu disse assistemático de Kierkegaard, tanto quanto de Nietzsche, também completamente assistemático, e ele desconstrói no Crepúsculo dos Ídolos, esses deuses, e o Deus não é Deus, é Deus segundo a racionalidade vigente, né? Deus racional, que é desconstruído aqui também, é desconstruído em Nietzsche, é desconstruído aqui, fundamentando o que viria a ser posteriormente chamado de existencialismo. Primeiro de filosofia da existência e depois existencialismo. Mas voltando à questão aqui dos trechos que eu quero ler, o último filósofo, né? Ou currículo de grande sábio. Aí eu fiquei logo assim, eu disse, último filósofo. Uma frase que sempre de novo se repete no último século é que depois de Hegel não haverá mais nenhum outro filósofo. O correto nisso tudo, porque assim, se você disser que não vai haver mais nenhum outro filósofo, então ele é o último filósofo. Uau! O correto nisso tudo é que depois dos projetos globais de um Aristóteles, né? Tomás de Aquino ou Kant, o sistema filosófico de Hegel foi o último projeto completo de filosofia apresentado ao nosso mundo e considerado como amplamente bem-sucedido, porque ele foi um projeto, assim, basicamente de uma enciclopédia que explicava tudo, ou seja, uma espécie de teoria de tudo da época, sabe? Depois de Hegel, nenhum outro pensador conseguiu apresentar um sistema completo nesse teor e que tivesse influência notável no curso da história e do mundo. Aí, quando eu li isso, eu fiz uma pergunta. Não conseguiu, nenhum filósofo conseguiu, os outros filósofos, no caso posteriores a ele, ou não quis? Ou percebeu a tamanha idiotice de cair nas mesmas ciladas e ladainhas da velha filosofia? É uma pergunta, eu não estou dizendo que é. É uma pergunta. Nesse sentido, aí ele continua. Nesse sentido, Hegel é realmente o último filósofo. Aí eu coloquei um comentário. Ou, porque aí você tem o ou, e aí eu fiz uma. Eu roubei um pouco da ideia de Kierkegaard, né? Ou sequer seja filósofo, mas um excelente lógico. Porque a dialética, aqui Kierkegaard trabalha na questão dialética, depois eu vou ler um trecho, a dialética hegeliana, né? E aí ele desconstrói a dialética hegeliana, principalmente nessa obra. Ou sequer seja um filósofo, mas um excelente lógico. Alguém que não percebeu os limites da lógica e a enfiou na terra movediça da filosofia com F maiúsculo. É só uma pergunta. Um pouco até socrática, talvez. Mas é uma pergunta, né? Então teria sido ele filósofo ou não? No final das contas, aquele que fora ridicularizado não afogou seu entendimento, mas se transformou num titã do espírito, deixando para a história os seus escritos.
prenhes de consequência, ou seja, grávidos de consequências. Porém, muitos deles, tão ridiculamente apresentados quanto o cristianismo hegeliano que surgiu na Europa, o qual Kierkegaard enfrentou diretamente na igreja dinamarquesa do século XIX. Enxerto, mais vulgarmente conhecido como gambiarra. Por quê? Porque eu deixei de ler uma parte aqui que é importante, então eu tenho que ler. Por fim, o tema central da fenomenologia do espírito é a demonstração do processo de desenvolvimento do espírito. No começo está a luta virulenta do espírito consigo mesmo, enquanto consciência vai trabalhando a si mesma em espirais dialéticas até elevar-se à consciência de si, e enquanto espírito adentra o palco do mundo. Com isso, temos um outro acesso ao título do livro. O livro é um programa. Desse modo, Fenomenologia do Espírito é a teoria das manifestações do Espírito. Aí eu coloquei uma nota, lógico que eu ia deixar de botar uma nota, eu botei, né? Nota. Uma espécie de teoria de tudo da filosofia. Eu falei isso, né? Eu estou falando isso durante o vídeo. Como se o espírito, a saber, Deus, pudesse ser capturado e estudado, tal como o átomo ou o cultivo de macaxeira. É o resumo. E aí eu trato de ler aqui algumas questões, porque é muito interessante, principalmente essa aqui, porque eu marquei, peraí. Achei aqui, aí é só um trecho. Bom, vamos lá, é só um trecho, e aí esse livro aqui, eu vou colocar o link para ele aqui abaixo. É só um trecho, né, para você perceber primeiro, o teor da leitura não é tão fácil assim, e também ele pega ele, através de um personagem fictício, eu vou primeiro ler o título completo dessa obra. O título completo é hilário. Porque, assim, ele vem com 2 volumes. E o título dele é uma ironia, porque é um livro muito complexo, que trata de temas complexos, porque ele trata de uma desconstrução do sistema hegeliano, e era um sistema que imperava como uma verdade absoluta na filosofia, porque não havia física propriamente dita, assim, da forma que existe hoje, enfim, e no fim das contas, até hoje mesmo a coisa patina porque os físicos hoje estão enveredando sempre para a filosofia quando não tem uma resposta na física. Como, por exemplo, a probabilidade. Sim, se a física, se tudo é probabilidade, porque eu estou aqui certamente e não provavelmente. Tudo bem, mas até hoje essas questões são levantadas. Mas é irônico, eu acho massa, assim, um jeito gaiato, debochado. Pós-escrito, conclusivo, não científico, as migalhas filosóficas. Coletânea mímico-patético-dialética, contribuição existencial, por Johannes Climacus, que na verdade é um pseudônimo do Søren Kierkegaard. E o trecho é esse. Sobre as tolices retóricas perpetradas neste ponto pelos oradores eclesiásticos, veja a alfinetada, na igreja da Dinamarca, pela confusão de categorias, aí é melhor nem falar. Porque aí ele está citando as confusões de categorias que os retóricos que pegavam Hegel, traziam para o cristianismo. E erravam nas categorias hegelianas, com o próprio cristianismo, né? Vamos lá. A fé tomada em vão. Um moderno sucedâneo do Evangelho de João 5,44. Como podereis crer, vós que recebeis glória uns dos outros? Ou seja, vós que fica puxando o saco um dos outros, babando um babando o outro, sabe, para ganhar poder, e aí você quer que seu sistema seja mais poderoso cada vez mais, então o seu sistema está certo, o sistema do outro está errado. O meu sistema é o melhor, porque explica o que o do outro não explica. Não irá e não poderá naturalmente suportar
O Martírio da Fé. E, em nossos dias, uma exposição sobre a fé propriamente dita é talvez a exposição mais rara de se ouvir na Europa, porque tudo estava inebriado pelo pensamento hegeliano. O pensamento especulativo compreendeu tudo, e essa repetição ele faz aqui. Mas o orador eclesiástico ainda mostra alguma reserva. Ele admite que ainda não compreendeu tudo, admite que está se esforçando. E aí a ironia dele é massa. Pobre moço, isso é uma confusão de categorias. Se há alguém que tenha entendido tudo, ele diz, então eu admito. Nós devemos nos contentar com a fé. Pobre, incompreendida, a maior de todas as paixões. Fé. Aí ele fala com a fé. Aí o Kierkegaard, no caso de Johannes não sei que lá, Clímacos, fala, né, da fé como se a fé fosse uma pessoa, né? Fé que tens de te contentar com tal defensor, pobre mocinho pregador, pobre Pierre Eriksen, pobretão na ciência, que não consegue acompanhar a ciência, mas que tem a fé. Porque isso que ele tem, a fé, aquela que transformou pescadores em apóstolos, a fé que pode mover montanhas, desde que alguém a tenha. Ou seja, ele está usando de ironia, ele está dizendo que o cara tem, na verdade querendo dizer que o cara não tem. E no fim das contas é uma alfinetada no mau uso do próprio sistema hegeliano, que depois, mais tarde, ele vai desmontar aqui, porque o caba sai desmontando tudo isso, sai quebrando, virado no molde de coentro, que nem um trator. Pensa num caba nervoso, mas o caba é afiado, bicho. Assim, o caba é afiado que a gota serena, viu? Pense. Aqui fazer uma colocação sobre o primeiro livro, porque eu marquei no primeiro livro 7 breves lições de física. Aqui fiz algumas marcações interessantes. Einstein teve que reconhecer que efetivamente não havia contradição nas novas ideias. Porque assim, ele estava com dificuldade, Einstein, que deu origem à relatividade, à teoria relativística, que abriu as portas para o desenvolvimento da mecânica quântica, não aceitava a mecânica quântica, achava absurda. Não havia contradição nas ideias, ele tinha que admitir. Bohr, no caso, teve que reconhecer que as coisas também não eram tão simples quanto ele pensava no início, ou seja, só probabilidade e pronto. Não é tão assim, não é bem assim. Einstein não queria ceder, Einstein não queria ceder no ponto que para ele era fundamental, o de que existe uma realidade objetiva, independente de quem interage com quem. E aí falamos no númeno, né, que não é um fenômeno, ou seja, o celular, apesar de não ser como eu o vejo, boto ele aqui atrás, aqui, escondo ele, né? Supostamente, ele tem uma probabilidade de estar aqui atrás e não está, né? Segundo a experiência do gato de Schrödinger, enfim, mecânica quântica, aquela coisa toda. O fato é que, para Einstein, ele tem certeza de que o celular está lá, embora não esteja com essa aparência. Não esteja com essa aparência. Enxerto Gambiarra 2. Quando eu falo em aparência, preste atenção. Se eu digo que atrás de mim, ou seja, onde não está, onde é o número, onde eu não vejo, o celular eu não posso ver, nem você, ele está aqui atrás. Se ele não interage com a minha retina para promover a imagem, aí é que é a pergunta. Ele tem aparência? Preste muita atenção. Eu não estou perguntando se ele existe. Eu estou perguntando se ele tem aparência. Reflita sobre essa pergunta. Está com a aparência real, a aparência que os olhos não conseguem captar. Um monte de feixes de luz, de tudo que é tipo, de cores que não conhecemos. Mas está lá.
Enquanto a fenomenologia, o idealismo radical ao modo hegeliano e ao modo tentava fechar tudo num sistema infinito, mas não dava a resposta exata. E aí muita gente chegava, por exemplo, como Fichte, chegava a afirmar de fato que a coisa só existe quando ela é observada e tudo sou eu, de alguma forma. A filosofia sempre quis chegar mais ou menos nessa síntese, de que tudo sou eu, até o não eu também é uma experiência do eu, ou seja, eu sou até o que eu não sou. Toda a experiência da vida se centraliza na singularidade que eu sou a própria singularidade. E aí você desconsidera o outro. O maior risco dessa filosofia é sempre desconsiderar o outro, porque o outro está sempre em segundo plano. Mesmo que você seja piedoso com o outro, sabendo que o outro reage a você, mesmo ele não sendo eu, ou seja, o outro não é... O outro sou eu, certo? Mas o outro reage. Então, já que o outro reage, eu evito reagir. Ainda assim, eu estou me pondo numa posição de superioridade. Ainda assim. E como se livrar dessa posição de superioridade? Considerando o outro. Considerando o outro um indivíduo de vida própria igual a você. E você não é ele. Ele é ele e você é você. Aí você fala assim, mas isso não contradiz com o espírito único? Né? A síntese espiritual, no caso, hegelianamente falando, ou até transcendendo a própria hegelianidade das coisas? Sim. Se ele pode ser único, ele pode estar em tudo e não estar em nada. Isso é paradoxal e nunca foi respondido, nem vai ser. E não haverá filosofia que vai responder isso. Por isso a gente tá, de boa, porque a gente pode ir caminhando, porque esse negócio não tem fim. Porque se tivesse fim, eu parava de gravar vídeo, parava tudo, parava de comer, parava de viver. Então ainda bem que não tem fim. Eu sou grato por não ter fim, por never ends. E é isso aí. E aí eu vou fazer o final cheio de coisa, né? Final, coisa. Como sempre eu faço aqui no canal, final com efeito especial, a porra toda. É isso aí. Vamos na filosofia das coisas, porque filosofia de tudo, até isso é ironia. Até isso é ironia. Pois é. É ironia, porra, tem onda. Filosofia de tudo. É a busca do elixir da eternidade no espaço-tempo. É muito louco isso. Bem pra todo mundo.